Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, artigo de capa. A insanidade das nações. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Salmos capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Antes de falar desta passagem, precisamos lembrar que Salmos 1 apresenta o contraste entre os justos e os ímpios. O Salmo 2 presta-se a mostrar o contraste entre as nações rebeldes e o reino do ungido de Deus. Esses dois capítulos foram colocados no início do Saltério para ser o grande prefácio de todo o livro de Salmos. Os versículos iniciais de Salmos 2 registram detalhadamente o que pensam os homens a respeito de Deus e de seu ungido. Por esse texto, podemos notar um grande problema. O ser humano deveria amar a Deus por ele ter dado Cristo como oferta pelo pecado. Deveria abrir a boca para louvar a Deus pela salvação que ele trouxe ao mundo. Porém, ele loucamente manifesta ira, imagina coisas ruins a respeito de Deus, amontina para lutar contra ele e conspira com outros para banir da terra a autoridade divina. Com apenas 3 versículos, toda a natureza humana é revelada. Os homens não são apenas ímpios, são também rebeldes. Deus criou o homem para viver junto de si. Ele ama o homem e dele o homem depende. Essa relação de amor e dependência é representada nesse salmo pelas figuras do laço e da algema. Deus e o homem estão enlaçados e algemados um no outro. Essa é uma relação de bênção. O homem, porém, querendo atentar contra Deus e seu ungido e ter um viver independente, decide amotinar-se e conspirar, romper os laços e lançar fora as algemas. Nesse instante, as pessoas, num ato insano, declaram guerra contra o ungido de Deus. Essa é a condição individual dos homens. Essa é a condição coletiva das nações. Os outros versículos desse salmo messiânico mostram que, diante disso tudo, o Deus soberano ri e zomba da ousadia das nações em querer confrontá-lo. As nações pensam que tudo está certo, pensam que mandam, que são poderosas e que tudo terminará bem. Não sabe que Deus está a depositar sua ira numa taça e ele está a ponto de transbordar. Versículos do 4 ao 5. Os seres humanos não sabem que Deus já deu as nações por herança a seu ungido, e ele as regerá com vara de ferro e despedaçará todas elas como se quebra um frágil vaso. A orientação de Deus é que as nações, enquanto há tempo, beijem o Filho para que não pereçam quando sua ira se manifestar. As nações ainda têm tempo, embora pouco, bem como os homens, para se refugiar nele. Versículos do 6 ao 12. O caminho mais sábio para as pessoas, reis, príncipes e nações, é viver sob encabeçamento de Deus, servir a Ele com temor, alegrar-se nele com tremor e, por fim, como num ato de reverência, beijar o Filho para que nele não se irritem e eles não pereçam no caminho. Encorajamos todos os nossos amados leitores a buscar refúgio no Senhor, a fim de ser felizes e abençoados.